nem me pra ver causa Tem de que morte. gostar muito. Filha, eu era curiosa demais. Ah, mas isso é bom. Isso é bom. Você trabalha com o que agora, Camila? Agora eu tô desempregada, no caso. Eu sou recém-formada, eu formei tem 1 ano. Ah, então E você acabou de aí, formar. assim, até fazer especialidade, né, e caro, aí acaba que aqui na minha cidade também é pequena, aí fica difícil para arrumar emprego. Eu tô cogitando ir para mestrado agora, voltar pra faculdade. E tô estudando para concurso também. Então, vamos ver Ah, o que muito que vai bom. sair primeiro. É muito caro os aparelhos, a cadeira. Nossa, Porque o meu tudo, ex-marido é dentista. E assim, eu tudo. converso com ele direto. Por sinal, ele é meu dentista. Então, eu vou muito no consultório dele, converso muito com ele. Aí eu fico olhando, assim, o custo de você manter um É muito consultório. caro. É tudo Nossa, muito caro. Os É muito materiais caro. são caros, e aí é caro para o paciente, então fica difícil de ter adesão de paciente. Os cursos para Ó, se especializar é caro, tudo. Nossa, é muito caro. exatamente. Eu tenho 10 anos de formada. Eu trabalhei 5 anos em clínica popular, ralando muito, morando com minha mãe, juntando dinheiro para poder montar o consultório. E ainda dei sorte, porque eu comprei meu consultório de um dentista que estava aposentando. Então ele vendeu, tipo, Uhum. ah, Completo. a sala é alugada e eu nem mexi. Tipo, eu só peguei e só coloquei do meu jeito. Mudei cor de cadeira, mudei detalhes, assim. Mas, mas se eu porque é caro mesmo. pouquinho, Mas eu Hã? tava pensando em fazer orto, e lá na USP vai começar agora a ter mestrado de. Que eu fiz na USP de Ribeirão. Lá não tinha mestrado de orto, vai começar agora. Aí eu tava Hum, cogitando. eu Porque amo, né? assim, pro Mas final você da não consegue. faculdade eu fui desanimando bastante do curso. Depois que eu formei, eu desanimei mais ainda. Ah, Então, assim, boba, orto é bom sim. Não, eu gosto falando, você é não uma vai coisa que ficar eu rico. gosto. Porque eu acho que pra ficar rico hoje em dia tá difícil em qualquer área. Tudo. A Mas, mesma estética tá difícil hoje em dia. exatamente. Mas assim, vai dar pra você viver bem e pagar suas contas. Não se preocupe com isso. vai. Início de tudo é difícil. Eu já iniciei 2 profissões e vou te falar, difícil. Eu iniciei farmácia e depois iniciei como advogado. Vou te falar, é complicado. Ah, é difícil. Meu marido é advogado. E advogado acho que é mais difícil ainda, porque advogado tem um tempo que você trabalha praticamente de graça até começar a sair os processos. Ai, nem me fala. Não é fácil, não. Não é fácil pra ninguém, né, gente, começar. Uh-uh. Bom, então vamos lá. Todas leram Misery? Eu li. Gostaram? Não é o melhor do King pra mim. Ai, eu sou apaixonada. Não consigo. Daquela cena mais apavorante do filme, onde ela simplesmente corta a perna dele. Como assim, gente? É incrível. Pra mim, aquilo é muito cenográfico. Eu passei mal do início ao fim do livro. Até é interessante a gente estar conversando sobre isso, porque é um livro que me deu muita angústia, justamente por eu não gostar dessas coisas, né? Então, é um livro que me agoniou, que me deixou desesperada. Nossa, eu sonhava com as coisas do livro. Então, eu li da outra vez, foi impactante. E agora, quando eu li de novo, eu consigo compreender porque algumas pessoas não gostam tanto, porque tem uma parte que é realmente mais arrastada, mas ainda é meu favorito. Então, como é meu favorito, vocês sentam lá que eu tô com um monte de anotação aqui para falar com vocês. Bom, esse livro foi publicado em 1987 e ela não é considerada apenas um romance de thriller psicológico. Ele também vai falar muito, é um estudo, para falar a verdade, né? Sobre obsessão, sobre controle, sobre inclusive os perigos da idolatria. Então toda a história vai ser centrada em Paul Sheldon, que vai ser um escritor de sucesso, que sofreu um grave acidente de carro durante uma nevasca e vai ser resgatado com muitas aspas por Annie Wilkes, que é uma ex-enfermeira, que vai falar para ele que é sua maior fã. Inicialmente, quando a gente vê uma cena dessa descrita, a gente imagina, caramba, é um golpe de sorte. O cara tá todo lascado no acidente e quem vai resgatar ele é logo a maior fã dele e que ainda é uma ex-enfermeira. Mas na realidade ele estava se envolvendo ali no pior pesadelo dele de todos os tempos. A origem de Misery é tão interessante também quanto a própria história, né? O King estava em um voo para Londres e no meio do voo ele acabou cochilando, isso foi lá no início da década de 1980, e teve um sonho muito perturbador, onde ele sonhou praticamente com o mote dessa história. Ele sonhou que um autor tinha sido sequestrado por uma fã que se dizia fã número 1 dele. Então, quando ele acordou, até meio sonolento ainda no avião, ele anotou a ideia no guardanapo e guardou. Quando ele chegou no hotel, ele já começou a desenvolver essa história que inicialmente ia ter como
o título de Annie Wilkes Edition, porque a Annie Wilkes ela é a personagem principal desse livro, não a Misery, né? Mas depois de um tempo ele decidiu que era melhor mudar para Misery, porque é um nome que vai ressoar mais com os temas do livro, né? Que é sofrimento, angústia, que a gente sente, o nosso leitor sentimos durante a história e também o que o Paul Sheldon sente durante a história. Toda a trama vai começar quando Paul Sheldon vai ser resgatado por essa mulher. E quando ele é resgatado, a gente vai ficar sabendo que ele é reconhecido como autor de obras muito, muito substanciais, muito conhecidas, que tem como protagonista Misery Chastain. Só que depois que ele sofre esse acidente de carro, é, a Annie Wilkes, além de ser enfermeira dele, ela também vai falar que é obcecada por todos os livros que ele lê e ela é apaixonada pela personagem Misery. Ela vai manter ele ali preso, isolado na casa e vai exigir, inclusive, que ele escreva um livro novo, porque no último livro que ela ainda estava lendo, a Misery tinha morrido. Então, quando ela descobriu, ela ficou simplesmente irada. Paul Sheldon, que é um homem que está buscando além. Ele está querendo, agora nesse momento que ele já teve um sucesso comercial, ele está querendo ir além, né? Ele está querendo ser reconhecido agora como um verdadeiro artista literário. Então ele está ali, né, no caminho, tentando levar um novo livro que ele estava escrevendo, quando ele vai ser brutalmente interrompido por causa desse acidente, né? A Anne é uma personagem muito doida. Ela é profundamente perturbada. Ela tem um histórico repleto de traumas, ela tem distúrbios mentais e ela tem uma necessidade absoluta de controlar aquilo que ela ama, que no caso é a série Misery, e isso vai fazer com que ela vá aos extremos de violência e à tortura com o autor. Então, é uma história de terror, mas a gente tem também uma metáfora da luta do próprio autor, do Stephen King, e aí eu já não estou falando do Sheldon, né? Do Paul Sheldon, porque existe muito do Paul Sheldon em Stephen King, porque ele também na época estava lutando contra o vício. Então, durante todo o período que o King escreveu esse livro, ele estava numa batalha muito pessoal contra o álcool e também contra a cocaína. Então, essa relação entre o Paul e a Anne no livro é permeada justamente por essa dependência que o Paul fazia absolutamente tudo para conseguir os remédios que a Anne entregava para ele, que aliviavam a dor física, mas também aliviavam, né, suprir esse vício que já tinha sido instalado nele. Então, isso é realmente inspirado na trajetória do autor. Então, a Anne tem o controle total do Paul por causa do vício dele. E isso personifica também um pouco do que o King estava passando, porque para ele o vício era algo inescapável. Ele sabia que o vício estava destruindo, estava corroendo a vida dele, estava corroendo a sanidade mental dele, mas ainda assim ele não conseguia se libertar. Então a gente tem uma espécie de paródia do que ele estava vivendo, né? E se vocês pensarem na Annie Wilkes, gente, ela é simplesmente uma das vilãs mais complexas e mais aterrorizantes criadas por King até hoje, por isso que eu gosto tanto desse livro. Então, desde jovem, parece muito até com um pouquinho com Carrie, mas ela é muito mais bem desenvolvida que essa personagem. Ela mostrou alguns sinais de distúrbios psicológicos, mas na obsessão com o Paul e justamente com a série, ela vai aos extremos. Então, King vem construindo aqui com a gente uma personagem que é ao mesmo tempo trágica, a gente pode ter pena de tudo que ela passou, mas por outro lado, ela é simplesmente monstruosa. E o interessante é que ela acredita o tempo inteiro que ela está agindo para o bem, que ela está corrigindo o que ela considera serem erros do Paul. Então, é, é muito complexo. Eu achei muito interessante a escrita dessa mulher, dessa Annie Wilkes, né? E pensando hoje em grandes vilões da literatura, para mim é uma das melhores, é uma das mais bem desenvolvidas, não só na obra do King, mas na obra de vários autores que eu já li. Porque as ações da Anne, elas são guiadas por essa mente dela que é muito distorcida, muito perturbada. E a complexidade dela é justamente o que vai tornar ela tão aterrorizante, porque ela é uma combinação muito louca de vulnerabilidade e de maldade. Ela é uma mulher que ao mesmo tempo ela consegue ser vítima e ao mesmo tempo ela consegue fazer um mal indescritível.
Então é essa dualidade que realmente me intriga nessa personagem. E aí a gente vai ter nesse livro algumas cenas que são icônicas, como por exemplo, essa cena que eu já falei com vocês no início, que ela amputa o pé do Paul com o machado. E essa cena é assim assustadora, porque a gente começa a perceber, começa não, porque a gente já sabe que ela é doida, né? A gente começa a entender até que ponto ela consegue ir e até que ponto ela pode ir para manter o Paul sob o controle dela. Inclusive que nesse filme a cena é até modificada por alguma, acho que a atriz dá marretada só no tornozelo do cara. Assim, o impacto psicológico pra gente é o mesmo, mas o livro é mais violento do que o filme, tá? Inclusive a atriz que fez o filme, ela é genial, ela ganhou Oscar e tudo mais, mas o filme tem uma pegada um pouco mais leve. O livro é muito mais violento. E essa passagem, principalmente na hora que ela amputa o tornozelo, ela fica gravada na memória da gente. É simplesmente aterrador o que a Annie Wilkes representa para o Paul Sheldon. E o mais legal é que aqui a gente também tem referência de algumas outras obras, como, por exemplo, a Sherazade, e também faz essa analogia, né, com As Mil e Uma Noites. Porque o Stephen King, ele vai fazer com que, assim, a Sherazade em Mil e Uma Noites, ela começa a contar várias histórias para adiar a execução dela. E o Poe, ele vai usar uma habilidade muito parecida, né? Ele vai adiando o que ele teme ser, de certa forma, um fim inevitável nas mãos da Anne e vai enrolando ali. Cada página que ele vai escrevendo, ele vai tentando sobreviver mais um dia, justamente como a Sherazade faz em Mil e Uma Noites. Então, é, é mais uma coisa que a gente vai percebendo dentro de todo o amplo conhecimento do King. A escrita para Poe é como se fosse uma espécie de maldição naquele momento, mas ao mesmo tempo também é a salvação dele. Então é assim, gente. Misery é revelador, tá? E ler Misery foi tão bom quanto a primeira leitura. Então, o ritmo do livro é incrivelmente ágil, apesar de sempre nos livros do King a gente tem aquele meinho que fica meio agarrado, né? A gente tem cenas de ação que para mim são muito intensas. A gente tem uma relação entre Paul e a Anne ali que é o cerne de toda a história, mas que é incrivelmente interessante e cheio de camadas. É assim, é fascinante, porque King ele vai criando um ambiente, né? E esse ambiente é ao mesmo tempo muito opressor e muito responsável pelos medos e pelas inseguranças. E mesmo sendo tão opressor, é um ambiente que é muito comum, né? É assim, recomendo a vocês que mais para frente, em outro momento, releiam esse livro, porque vocês vão perceber que é uma obra muito potente, porque mesmo na releitura ela não deixa de ser perturbadora, tá? Que eu imaginei que esse livro foi muito perturbador para mim na primeira vez que eu li. E eu imaginei que na segunda vez talvez não teria tanto impacto, mas não, tá? Foi impactante do mesmo jeito. Aqui a gente tem um estudo realmente muito interessante sobre poder, sobre loucura, sobre fragilidade da relação humana. É um livro que faz a gente refletir sobre o amor e como muitas vezes o amor pode ser distorcido por uma obsessão e assim acabar se tornando, em vez de uma força que aproxima, uma força destrutiva. Então, assim, o maior terror do King, que eu acho interessante, que na maioria das obras dele, o King tem muitos livros de terror, alguns com sobrenatural, mas para mim, os livros do King que tem o terror com a pitadinha humana são sensacionais, né? Porque ele mostra que o terror, ele tá na profundeza da psique humana, não tem jeito. Assim, é uma obra incrível, e eu espero que vocês tenham tido uma experiência boa, tá, com Misery. E acostume-se, gente, a leitura dos livros do King tem essa meada, né? Ele sobe muito e aí depois ele para, depois ele desce um pouco, aí depois ele sobe de novo no final. E o final de Misery para mim é incrível, o que não é tão comum nos livros do King. O King sempre peca no final, não tem jeito, tá? Deixa eu ver, a Núbia só leu 5 capítulos? Não, Núbia, leia. Vale a pena, tá? Vamos lá, quero ver o que que vocês acharam. Vamos aos poucos. Fala pra mim, Camila, você gostou? Ah, Paulo quer falar. Pode falar primeiro, Camila. Não, pode deixar ela falar, depois eu Pode deixar? comento. Então fala, Paulo. Seguinte, o que eu achei interessante em Misery, que ele consegue desenvolver uma outra história dentro da história. Porque ele Exato. também, sim, ele começa a escrever o livro pra gente também, né?
E Isso aí. depois ela bota ele numa saia justa de que ela não gostou daquele final, que ele tinha que dar um jeito de Misery aparecer de novo. Então, assim, você fala assim, agora eu quero ver esse cara sair disso. Porque você fala assim, como que ele vai fazer isso? Então, assim, é nessas partes dos livros, do livro em si. Ó, o livro de Misery, eu não gostei, como eu falei assim, eu gostei, mas assim, não é meu favorito. Porque ainda o cemitério ainda é. Porque fala muito da psique do ser humano. A obsessão também do ser humano. Até onde as pessoas vão para ter Mesma o que elas coisa. querem. Uhum. Aí, mas assim, aí essas partes do livro que foram, né, escritas pra gente, para poder, como é que foi feito, e vai desenvolvendo essa história, nessas partes para mim que foram paradas, porque quando tinha a relação dela com ele, e para mim aquela parte que o policial chega lá, que ela, ai, aquela ali que me deixou mais, que ele tava na janela vendo e o trem ia dar ruim. É isso mesmo. Nossa, aquilo ali eu falo assim, meu Deus, corre, foge, e o cara tá lá, e ela dá um jeito. É isso aí. É impressionante, gente. Impressionante. Dá muita adrenalina. Pode falar, Camila, agora. Então, eu tinha começado a ler mês passado com outro clube, né, que é só de suspense, de crime, e assim, eu comecei nesse clube justamente para sair um pouco da minha zona de conforto, porque nunca foi o tipo de livro que eu li. Até por isso eu não tinha entrado no clube do King. E também, assim, eu não tinha experiência com clube de livro, eu falei, ai, não vou pegar muito livro ao mesmo tempo para ler, não, então eu deixei de lado do mês passado, e eu me arrependo, que eu acho que era um livro que eu ia gostar, porque eu acho que é o estilo de livro que eu gosto, depois eu quero voltar nele para ler. E aí, quando eu comecei, quando chegou essas partes, assim, muito agonizantes, igual eu falei, eu não tenho problema com isso, mas eu senti muito agonia, e principalmente por ser em relação humana mesmo, assim, por não ter um sobrenatural, não ter outra coisa, porque justamente você sabe que o ser humano é capaz daquilo. E acho que as descrições dele, assim, de como colocava ele tão inválido na cama, e assim, o jeito que ela era descrita, tipo assim, o monstro que ela era descrita e o medo que ele sentia, eu acho que passa muito isso pra gente. Aí eu dei uma parada, aí coincidentemente esse mês foi, e aí eu dei mais uma andada, me embananei com o Neuromancer e Quem não? consegui chegar na meta, justamente porque o final eu acho que assim, do meio pro final ali você consegue pegar no ritmo e vai muito rápido. Eu gostei muito, assim, mas até um colega meu, ele comentou, ele falou assim, olha, acho que talvez Misery não era a melhor leitura para você começar com King. Mas depois que engatou, eu achei muito bom, assim, eu achei que te prende muito, é visceral o livro mesmo, assim, você sente muitas emoções dele ali, você vê que o Paul também, ele não é uma boa pessoa, então eu imagino que talvez isso seja uma característica dos personagens dele, né, que assim, são seres humanos, né, que todo mundo tem os seus defeitos, e aí agora me veio na cabeça uma coisa que ficou de dúvida, sobre o ex-marido dela. Na hora que eu tava lendo, eu tive dúvida disso e depois passou, que tanta coisa aconteceu e eu não lembrei. Mas assim, por que que essa relação com esse ex-marido dela não terminou em tragédia? Tipo, o que que aconteceu ali que aconteceu o casamento, enfim, teve o divórcio, ele foi embora e ficou tudo bem com ele? Porque a psicopatia dela é tão grande, não sei nem se é psicopatia, né? Porque eu não, não sou psicóloga, enfim, não sei qual que é o Não, mas eu estudo. imagino também que seja. Que assim, você não consegue imaginar que ela, naquela situação, simplesmente deixou o cara embora. Eu fiquei, agora que eu lembrei disso. E aí, Eu acho assim, que esse divórcio foi talvez o gatilho dela, aí que ela pra ela começou a ter voltar. problema. Eu Isso. pensei isso, que assim, que quando ela se casou, diminuiu, tanto é que ela mudou de hospital e que ficou tudo bem por um tempo. Uhum. E que talvez o gatilho, talvez não, com certeza o gatilho foi, porque aí ela começou com os bebês, né? Foi na época que ela É, cuidou dos é. Os bebês e bebês foi antes, ela ela perdeu o controle. foi depois. Foi antes. Foi antes O quê? Os dos bebês bebês. foram antes de casar ou depois? Eu acho que foi depois. Que aí Porque foi assim: ela ela começou entrou no casando também, não. hospital, Ela ela começou entrou com no os Ah, pais. foi hospital na depois. época, mas ela trabalhou um tempo lá sem fazer nada. Aí ela foi eleita chefe da pediatria, e aí Sim, ela sim. começou, e aí que chamou a atenção, porque antes, como eram idosos, aí ninguém. Ah, tava tudo normal, assim, que tava acontecendo. Aí depois, e ela começou a perder o controle.
E isso é uma coisa que, assim, eu já vi de crimes reais sobre psicopatas, que chega a um ponto que eles perdem o controle, que é aí que eles são pegos, tipo, Ted Bundy foi assim, né? Que ele começou Exato. a ir, assim, frenético, e a Eles mesma come... coisa ela, assim. Antes os casos dela era, sei lá, uma morte aqui, depois de um mês tinha outra, e sempre pessoas idosas. E aí começou com um bebê, não parou, ela foi investigada uma vez, ela não conseguiu parar, ela continuou. Mas ela começou É dentro de muito casa, duro. não foi? Hã? Ela começou o quê? Dentro de casa, com um dos familiares. Foi. Ela Foi. começou com os vizinhos do prédio, foi a primeira coisa quando ela era criança, e aí depois Exato. foi pro Eu acho que ela é muito irmão. psicopata. Nossa, é absurdo. E eu fiz muito essa relação de que, assim, é aquele momento, assim, que eles realmente perdem o controle, porque aí mesmo ela sendo investigada, ela continuou, e eu não sei como, depois dela ter sido liberada, ela não continuou, assim, perseguindo outras pessoas. Perseguiu, de certa forma, né? Mas não dessa maneira tão maníaca assim. E aí, outra coisa que eu vi foi essa relação do King, assim, com o personagem, porque a todo momento ele traz essas questões do escritor que fica muito óbvia no livro. Do bloqueio criativo, de assim, as obras Exato. que você quer que tenha mais atenção do público. Não tem, que às vezes ele queria deixar o personagem ir porque ele achava que ela era rasa, ele queria fazer outro tipo de história e ele sabia que aquilo não ia pegar o público dele. Em relação ao tipo de vida que o Paul levava na época, em tudo. E até no final, bem assim pro final, eu grifei uma frase que é quando ele fala que assim que a Anne se enganava de pensar que o livro era para ela, que todo autor que fala que é para fulano, que é dedicatória, é um puro ego do autor, que na verdade não é dedicado a ninguém, que é para o próprio autor. Eu achei isso genial. Quando ele escreveu, E eu é, falei, nossa, isso aqui ele está exatamente. falando dele mesmo, Do que ele pensa. não é do personagem. Então, isso eu achei muito genial. Eu achei, e agora sabendo de como ele escreveu, né, que foi por um sonho, eu acho que assim, Não, e essa é mais parte é interessante é que ele sensacional. veio, tinha vindo de duas publicações que não tinham feito tanto sucesso, porque ele veio de Talismã e de Os Olhos do Dragão. E as pessoas que gostavam de ler os livros do King não gostaram tanto quando ele fez a incursão pelo gênero fantasia, né? Porque Talismã também é fantasia, um pouco menos que Os Olhos do Dragão, mas é. E aí as pessoas estavam querendo, de novo, um livro de terror dele, achando que o King não estava publicando. Só que o King estava publicando no pseudônimo, Richard Bachman. Inclusive, Misery era para ser divulgado, era para ser feito no pseudônimo dele. Só que foi a época que deu a confusão com o pseudônimo, acabou sendo descoberta, aquela coisa toda. E aí ele publicou Misery com o nome dele mesmo, e aí foi um sucesso na época que lançou. Porque todos os livros que o King lançava com essa questão da maldade humana em alta, né? Tipo nesse estilo thriller, ele lançava com o pseudônimo do Richard Bachman. Tanto que A Maldição do Cigano é do Richard Bachman, tem A Longa Marcha, O Concorrente, são todos livros incríveis nesse estilo thriller que vinham com pseudônimo. E as pessoas estavam cobrando que o Stephen King publicasse, sendo que ele já estava publicando, né? Não com o nome dele. E aí ele também estava meio que sobre essa pressão, né? O que ele tinha publicado no nome dele não estava sendo muito bem aceito e estavam cobrando que ele continuasse naquele estilo que ele sempre fez. E aí é interessante pensar, porque É, realmente, e talvez assim, você pensando igual, é o seu livro favorito, né? Então acho que com certeza é uma das grandes obras-primas dele. Você disse que ele estava num momento muito ruim do vício. Então eu acho que quando ele fala naquele final que, tipo assim, O Retorno de Misery foi a melhor obra dele, que ele foi obrigado a escrever, e nessa situação que o Paul estava, talvez até uma relação com ele também, né? Que ele foi meio que obrigado a escrever esse livro, em exatamente. todo esse contexto que ele estava num ponto muito baixo da vida dele e transformou, tipo, numa grande obra-prima. Sendo que talvez ele É, fez, talvez não, né? Ele fez isso, então, de tentar outros gêneros e o público não aceitou. não, sabe o que acontece? Acho que isso acontece muito com os autores hoje em dia. Por exemplo, os autores de antigamente, eles podiam passear mais pelos gêneros diferentes e ele não tinha tanta cobrança, né? Hoje em dia, por exemplo, vocês imaginam uma Colleen Hoover escrevendo um livro adulto? Não tem como. Você lê, você sabe que o livro da Colleen Hoover, você já espera aquela receitinha de bolo de sempre, né? Isso também Então, eu até acontecia me com Kim. espanto que Verity eu ainda não li, mas Eu é também não. diferente, né? É o mais diferente dela. É de se espantar que hoje em dia, tipo, uma autora conseguiu, assim, transitar entre gêneros, assim, porque é Exatamente. difícil.
Não, a dela eu não conheço o Verity, não. Eu conheço outros dois. Mas é isso. Mas quando você vê Colin Hoover na livraria, você já espera aquele padrão. E você não compra um livro da Colin Hoover e encontra uma outra coisa, você fica até meio. Tá, é bom, mas não era o que eu queria. Então é muito difícil hoje em dia. Eu li Verity. Gostaram? É assim, é aquele livro polêmico, por isso que eu quis ler. Eu gostei pelo fato de, igual o Segredo da Empregada e a Empregada. Uhum. Não é livrão, mas sabe aquele livro que te prende? E que Sei, tipo um você... filme de ação, né? Então, assim, tem a minha atenção e tudo. É uma coisa que você lê rápido, você não gasta neurônios, você gosta, mas também não... Aí quando você vai ver críticas, realmente tem os seus problemas, tem a escrita, tem tudo, mas sabe que nem é relevante. Nem tudo na vida precisa ser uma obra-prima, vamos combinar. Gente, É aquilo que a e o gente Segredo da Empregada. comentou do Homem do Subsolo, que eu até tinha escrito no chat, que assim, que hoje em dia as pessoas querem ser muito intelectuais, né? Tudo tem que ser muito sério, tudo você tem que ser muito. E não é assim. Na vida É não é tipo, assim. ai, Não é você porque lê você tá Colin Hoover? lendo um clássico que você é o mais esperto do mundo. Então, Eu falo cada um com assim, seu venham gosto, né? comigo, porque eu sou a pessoa que leio ao mesmo tempo Corcunda de Notre Dame e Bridgerton. E eu Eu amo, também. amo. Desse nível. Dou risada, Então, horrores. Ah, então só é fica isso em aí. cela, gente. Igual o pessoal tá falando assim, que depois de Ah, neuromance vai ter que ler. Acho que Stephen Sheldon. Vai ler Sofia em Cela, é muito bom. Nossa, não precisa nem pensar. Nem pensar. É isso, gente. Não tem... É igual filme de Oscar e filme de ação normal. Eu não gosto de filme de Oscar, quase nunca. Eu sempre gosto mais dos filmes ação, aquela correria, quebradeira, aquilo que você já sabe a receitinha do bolo, né? Fechado. Ou o livro de romance, aquela coisa toda. Assisto filme de Oscar, mas normalmente o que eu escolho pra entreter são essas outras coisas, né? Cada um no seu Exatamente. momento. Vamos lá. Kerline, você leu? O que que você achou? Então, eu não consegui passar da página 50, pela segunda Gente. vez nesse livro já. Mas você não gostou? Então, eu já tentei ler ele alguns anos atrás e também não Você tinha me tinha falado. ido. Mas agora vocês falando que era para ele ter sido escrito pelo Bachman, me fez Faz bastante sentido. sentido. Você Porque não eu gostou de geralmente nenhum do Bachman. eu não, acho que teve um só dele, que eu nem lembro qual que a gente leu no clube, que eu acabei gostando. Mas com o Bachman eu emperro bastante. E Misery também, porque ele me passa bastante a impressão que ele foi feito para ser comercial, ele foi feito para virar um roteiro de filme. E isso me empacou bastante. E é justamente aquilo que eu falei, né? Porque ele tava precisando fazer um livro que vendesse que as pessoas estavam cobrando dele. Sim, faz bastante sentido mesmo. Agora, mês que vem, a gente vai ler. Eu sempre troco Metade Sombria. Esse eu não sei nem o que esperar dele. Tipo, eu nunca ouvi falar. Esse eu vou querer participar, porque eu não li. Esse eu não conheço também, não. Mas Calhamaço, né? aqui, assim, a gente está na discussão de Misery, falando agora do próximo. Mas essa metade sombria, se eu não me engano, é sobre isso aí. Essa saída dele do Richard Bach sendo Stephen King, ele matando, né, o pseudônimo. Ah, o pseudônimo. É esse livro que vai, tipo, Verdade. ele é Esse outro livro, livro. inclusive, vai falar de um cara que tem um duplo. É isso mesmo. Não tá Aí, certo. esse eu quero. A gente vai ler em 2 meses, tá, gente? Então vai ser tranquilo. Ai, Metade que bom. em setembro, metade em outubro. Pra falar a verdade, a gente tá cheio de livros que a gente vai ler meio a meio nesse próximo semestre. E a gente vai começar O Nome da Rosa e vai terminar só em outubro. A gente vai começar a Metade Sombria e vai terminar em outubro. A gente vai começar a Sociedade do Anel, né? O Cidade do primeiro. Anel. Isso, Só e o vai primeiro. terminar em outubro também. E qual que é o outro? Ah, eu acho que é isso. Exatamente, é. Então a gente vai começar vários e vamos terminar só no outro mês. Aí fica mais tranquilo também, né? Porque senão ia ficar meio pesadão. E o bom é que é um de cada estilo. Nós vamos num Nome da Rosa, um clássico. Vamos numa fantasia Que é um de. clássico também, né?
Alta Fantasia, que é a Sociedade do Anel, quase todos são clássicos, menos Metade Sombria. Metade Sombria é fantasia, mas não do mesmo estilo, então vai ficar tranquilo. Vai dar pra gente não misturar as ideias. Vai ficar de boa. Quem mais quer falar? Kerline leu até a página 50, mas provavelmente ela vai desistir, Kerline, de vez desse. Não sei se eu vou continuar, não. Acho que eu vou desistir mesmo. Acho que eu vou ver Pula. filme. Boa. O filme chama Louca Obsessão. E é bom, tá? Pula as partes do livro, que é chata, assim, aquela parte Ué, do... faz aquela. E coisas que vale a pena fazer leitura dinâmica. Só pra você, pelo menos, ter conhecimento da obra, já que você tá lendo tudo do King, pelo menos não passar batido. Você pula a parte que ele faz muita descrição e tudo, e vai pegando depois os altãozão da história, aí você vai se prendendo. É, pra não perder a referência também nos próximos. Né, que acaba perdendo. Pode falar, Fabi? Vamos. Eu não achei, assim, eu não tenho muita experiência no King, né? Mas eu gostei desse final. Eu não achei que o Eu final foi amei. ruim, não. Porque, assim, teve vários finais, né? Eu achava que tinha acabado, aí ele voltava com uma emoção diferente. Aí Exatamente. eu adorei, eu gostei, achei que foi condizente com a loucura toda, né? Com aquele negócio. Concordo Acho que com não a tinha jeito Camila. de terminar de outra forma, né? Não tinha como terminar de outra forma, assim, realmente foi muito angustiante, porque ela não tinha nada, assim, que desse uma... Ela é uma vilã que realmente, assim, nada... Você vê que ele descrevia até o bafo dela, tudo era É ruim. asqueroso. É. A presença dela toda, era o corpo, o jeito dela falar, o bafo dela quando ela chegava perto. Então, assim, ela causou um estrago do momento que ela encontrou com ele até o final, né? E era, assim, um estado de psicológico terrível, né? Porque ela ameaçava... Gente, para mim, eu não sei o que foi pior, mas a cena do balde do vômito, o que foi aquilo? Ai, Assim, aquilo é nojento também. Acabei de ai, lembrar. o que foi aquilo? Assim, era uma maldade pura e uma ameaça. E eu fiquei, gente, eu tinha matado no começo, assim, eu ia morrer porque ia tentar matar com aquela máquina de escrever. Desde o início, né? Ele demorou muito. Não teria. O primeiro negação de comprimido que ela me desse ali, eu já. E quando ela falou, você sabe, né, Paul? Desculpa, Kerline, que você não leu até o final, Núbia. Desligue o microfone. Mas quando ela falou, Não tem problema. você sabe, né, Paul, que você sabe o que vai acontecer, você sabe que você não vai sair daqui. Eu falei, gente, ataca essa mulher e mata logo, assim. Porque senão ele vai ficar para sempre. Exatamente. Era uma loucura muito louca, assim. Agora, eu achei muito bem escrito, né? Eu achei que ele organizou tudo muito bem organizado. Você vê que ele linkou tudo. E foi angustiante. Depois daquele comecinho ali que eu achei meio assim, que ele não reagia, que o Paul não reagia, depois pegou, assim, veio várias situações angustiantes que prendia muito a leitura e que me fez ficar muito ali. A morte do policial, gente, muito bem escrita. Eu morrer de pena, mas é muito bem escrita e tudo. É bem visceral o livro, E né? bem visceral. E como as meninas falaram, eu gostei assim muito assim. Obviamente que depois ele não aprofundou na Misery, mas é um exercício para o autor, né? Você criar aquilo tudo ali. E não só criar, não foram só duas histórias. Tem a história da Misery, tem a história toda do Paul e tudo, e tem aquela conversa dos dois ali sobre a criatividade do autor, sobre ele estar se redescobrindo como autor, ele voltando atrás no que ele pensava sobre a Misery, sobre a condição dele de autor de livros que chamam atenção, que Vendáveis, não tem né? vendáveis. Então, eu achei que foram vários enredos ali. E eu achei muito interessante, achei até que foi pouco. Até me arrependi de ter reclamado de ter enrolado no começo, porque foi até poucas páginas para tanto que ele escreveu. Passa rápido, né? É aquele livro que quando você pensa, você fala assim, caramba, essas personagens são incrivelmente bem estruturadas, bem escritos. É verdade. Eu só tinha lido o It, né, que foi o primeiro. Estou lendo agora o Iluminado, porque agora eu vou
voltar para os que eu não li, passados na ordem cronológica. Realmente não é o melhor, é o terceiro. Assim, eu estou na metade do Iluminado, e o Iluminado está muito bom, mas eu gostei bastante. Eu gostei, assim, tirou toda aquela minha impressão inicial ali, e o final, para mim, eu achei que foi condizente com a loucura. E o final do negócio. faz sentido, né? Porque o Paul, claro que ele ia ficar mentalmente perturbado e achando que a Anne ia aparecer a qualquer momento, porque uma pessoa que passa por aquilo que ele passou não sai ileso, né? Não é só trauma físico, ele saiu com um monte de trauma mental. Ela destruiu ele ali pro resto da vida. Não tem jeito, ela vai continuar assombrando ele ali e a cicatriz daquilo ali nunca vai desaparecer. É bem poderoso. E o King nos leva, né? Aí, o corpo da mulher sumiu, e aí onde é que tá? E eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? E eu concordo com a Camila também. Acho que ficou mal explicada a situação lá do marido dela. Eu acho que ele tentou desenvolver e não conseguiu. Para mim, ficou parecendo isso, que tinha, não sei se tinha uma influência dele ou uma tentativa dela. Acho que foi a única parte que ficou faltando, assim, porque com relação aos familiares dela, a gente entendeu que ela matou mesmo, que ela se livrou, os vizinhos e tudo, mas o marido ficou faltando alguma coisa ali, né? Eu acho que ficou faltando uma explicaçãozinha ali ou um entendimento não fechou maior. Com o restante das coisas, né? Não encaixou, assim. Eu não entendi, assim. Pode ser até uma tentativa dela, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de ser claro ali, não sei. Talvez não era a obsessão dela. Pode ser. Ela não era fã número 1 dele. Nem gostava tanto assim, ó. Vai com Deus e com as purgas. Agora, toda vez que vocês falarem que vocês são fã número 1 de alguém, vocês vão lembrar disso aí. Gente. E é bizarro, porque quando ele acha o álbum, antes daquilo, eu tava pensando assim, que ela tinha cometido alguma coisa, mas eu não sabia que era tantos crimes, assim, que ela realmente era uma serial killer. Porque eu tinha a impressão que ela tinha sido levada a julgamento por algo que ela tinha feito enquanto ela era enfermeira, porque dá pra ver, né, essa A doideira loucura dela, mas eu não imaginava que era tanto. E aí, na hora que ele começou a ler, assim, a falar, a relatar, aí cai a ficha de que, nossa, realmente ela era muito na hora que louca. você começa a ler, fala assim, você tá enrolado. Era uma serial killer. E é sempre assim, a impressão do livro. Nossa, ele tá muito ferrado. Aí depois ele tá mais ainda, vai sempre piorando, é uma escadinha que vai Assim, só agora piorando. não dá pra piorar. Aí vai lá e piora. Piora Não, muito. piora com a foto dele, piora com o recorte de jornal dele. Com o Gente, eu recorte acho dele. genial. É igual na hora do pé também, que aí você espera a descrição depois do que foi o pós, como que ele reagiu, porque eu pensei, gente, ele vai ficar apático, ele vai simplesmente apagar agora com essa situação. E aí ele descrevendo, aí do nada ele, eu era diferente, enquanto eu não tinha o pé, enquanto eu tinha 2 pés e 2 dedões. Aí você fala, gente, mas como assim? Quando ele perdeu o dedo? Aí depois ele conta que ele perdeu o dedo. Nossa, gente, só piora. E aí isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu achei, assim, essa vontade de viver do personagem, o jeito que ele descreve, muito louco, porque eu não teria essa vontade de viver jamais. Lá no começo eu já tinha desistido, eu tinha dado um jeito de me matar, ou ela me matar logo. Já tinha resolvido rápido. E aí ele fica nessa de que eu vou desistir, aí você pensa, tá, agora ele realmente vai desistir. Aí de repente acende nele uma vontade de viver, aí ele vai e tenta de novo. E ele fica enrolando ela igual a Sherazade em 1001 Noites. E Gente, assim, e aquela cena... Pode falar. Não, termina, Camila. Termina. Acho que eu até esqueci, peraí, deixa eu ver o que eu Eu ia te falar. interrompi, desculpa. Não, normal. Não, imagina, sem problema. E eu ia falar até a questão, assim, as horas que ele faz uma merda com ela, porque, assim, dá essa agonia como leitora, que você pensa assim, meu Deus, agora não é a hora de você estar falando isso, não é a hora de você fazer isso, vai dar merda. E aí ele vai e faz. E aí depois ele fica mansinho, e ele fica nesses altos e baixos, e aí no final o que move ele é essa vontade de matar ela, de assim, não, eu não vou. Por que ele ficou calado com os policiais, tipo assim, na porta? Tinha uma grande chance da Anne matar, mas tinha uma grande chance também deles resgatarem, porque ele viu que o cara era experiente, ele viu que não era qualquer policial. E aí, e que o cara tinha percebido, diferente do que a Anne achava que ia acontecer, eles entraram na casa, então assim, não seguiu exatamente o roteiro que ela tinha imaginado.
Só que naquele momento ele já tinha tomado a decisão, tipo, a vontade dele, ele resolver como uma vingança de que eu preciso fazer isso, era muito maior do que simplesmente ser salvo. Já tinha virado força do ódio. Uhum. É isso aí, pode falar, Fabi. Não, duas coisinhas. Nessa cena que a Camila falou, eu falo cena porque eu li imaginando um filme, né? Sim, Ele tem essa capacidade. E você vê a força que ele criou, né? Porque ele se manteve, porque eu achei inacreditável aquilo, era só ele dar um grito que os policiais iriam entrar. E quando o policial encontra ele, a gente vê a fragilidade que ele estava, né? Que ele estava totalmente zuretinha, louco, transtornado, só repetindo coisas desconexas. Então, assim, a força que ele estava para fazer aquele ódio, para fazer aquela vingança mesmo. Mas o que eu ia falar antes, aquela cena, assim, uma cena que eu achei tão angustiante, que foi uma cena que eu me coloquei no lugar, que até então é distante, né? A gente não se bota. Mas quando ele falou que ele lembrou que na manhã anterior, ou nos dias anteriores, não sei, ele era uma pessoa normal que estava sacando dinheiro no caixa, e agora ele estava naquela situação. Eu falei, que é isso, gente? É assustador Ele porque pode começou a acontecer com chorar, qualquer um. aí eu falei, meu Deus, aí eu falei, gente, é verdade, porque a gente não sabe o dia de amanhã mesmo. Porque, assim, é louco, mas o cara saiu de carro e topou com uma maluca no meio do caminho, e aí ele lembrando do dia que ele era Exatamente. livre. E eu falei, meu Deus, era igual a mim. Aí aquilo Exato. ali eu achei que ficou muito angustiante. E a outra cena, assim, que eu achei maravilhosa foi na hora que ele tacou fogo no Misery. Gente, eu chutei Ah, com palma. Cara, é quando ele cena tacou de cinema. Vocês já fogo. viram o filme? Não vi. Assistam, é massa. O filme é menos dramático, mas é muito bom. Muito bom. Pode falar, Camila. Não ligou? Eu tirei a mão e esqueci. Eu já esqueci o que eu ia comentar, deixa eu ver se eu lembro. Em relação à hora que ele lembra das fãs obcecadas por ele, também foi uma coisa assim bizarra, porque aí, isso eu achei que teve muito do King nessa hora, ele falando da experiência pessoal. E aí ele descreve uma fã que, assim, você olhando pelo normal, é mais louca ainda do que a Anne, que ela recriou o quarto da Misery, que ela tem tudo, e que ela escrevia páginas e páginas e páginas. E aí você para pra pensar que, assim, talvez não seria só a Anne que faria isso com ele, porque tinha outra que, Uhum. assim, a olho nu, assim, você vendo, ela é mais obcecada ainda do que a Anne. Nossa, bizarro. E nessa hora eu achei muito que foi do King, que ele deve ter falado de experiência pessoal que ele deve ter tido com o fã. Ah, provavelmente ele já deve ter tido uns fãs doidos desse mesmo. Mas eu acho que você tem uma obsessão por um personagem, até você ser uma louca varrida, psicopata, tem um pulo muito grande. Você pode ser obcecado, tipo Harry Potter, você pode ser obcecado por Harry Potter, ter quarto do Harry Potter, mas aí até você achar que Hogwarts existe e que você pode ir pra lá, tem um grande salto, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a maior diferença. Então, podia existir várias N's, vários fãs número um, várias pessoas obcecadas pela Misery, mas além da obsessão que ela tinha pelo personagem, ela era psicopata. Então, é uma associação de coisas. Tanto que ela já tinha problemas antes mesmo dela ser apaixonada pela Misery, e só vai piorando, né? Uma sucessão de problemas, tá doido? Núbia, você quer falar alguma coisa? Você falou que só leu os 5 primeiros capítulos, né? Ou pode falar só aqui no chat, se você achar melhor, tá? Fique à vontade. Ó, gostei. Se de 0 a 5, que nota vocês dão? Eu dei 4,5. É bom, muito bom. E você, Fabi? Olha, eu gostei muito, de 0 a 5, eu acho que é uns 3,5 para mim. É mais da metade, né? Eu entendo. Muito é porque não é o meu tipo de leitura, assim, que eu gosto. Eu estou saindo da minha zona de conforto. É o seu entretenimento, isso. Exatamente, é o meu entretenimento. Aí não é o livro que eu gosto, assim, eu curto mais os livros que eu me aprofundo e tudo. Mulher, você tem que dar notas por livro pensando na seguinte questão. De 0 a 5 dentro da proposta que ele tem, que é te entreter. Se fosse dentro da proposta dele, tá bom, melhor,
para ser mais justa, né? Aí É. eu acho que é uns 4. Não é mais do É. que isso, porque o comecinho ali podia desenvolver mais. Perfeito. É, Porque sempre que você for dar nota, sempre que eu dou nota no livro, eu penso, o que que esse livro propôs? tá Dentro do que ele certo. propôs, qual que é a nota que ele É, merece? Porque porque, senão vai por ser exemplo, muito difícil comparar tudo. é Qual o verdade. sentimento que você teve lendo aquele livro, sabe? É isso. A Que- vontade de você querer voltar para aquela leitura, mesmo ela sendo idiota, você quer ler. Exato. E vamos ver, gente. Se ele cumpriu o papel que ele se propôs, você não vai querer É, que um livro, sei lá, um romance de época, qual que é a proposta dele? Não é a mesma é, de um Homem do Subsolo, vocês Memórias do têm Subsolo. razão. É. Então você sempre dá a nota pensando o que que esse livro propôs e o que que ele entregou. Vai um 4 só pelo começo ali. E você, Camila, você falou? O meu seria uns 4 também. Eu acho que, assim, foi um livro muito bem escrito, me prendeu. O começo, eu concordo com a Fabi, eu acho que o começo é muito arrastado. E as partes de Misery também é bem arrastado. E eu vou dar um 4 também, porque também é meu primeiro contato com o King. Então, assim, eu quero ler mais. Calma, Talvez eu aumente a nota depois. Eu quero ter mais eu experiência com o entendo. autor. Se vocês quiserem, por exemplo, vocês que não leram, se vocês quiserem ter contato com um livro bom do King, é O Iluminado, O Cemitério. São incríveis os dois. Eu acho que de todos que a gente leu, pra mim, são os melhores. E eu amo Carrie, a Estranha. É Eu fininho. ia ler o Iluminado sozinha, assim, que eu tenho muita vontade, é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Aí acabou que casou de Misery, então foi Misery primeiro, mas com certeza eu vou voltar no Iluminado. Aí a Eu Fabi tô também lendo, ama. Camila. É incrível. O É Iluminado é incrível. incrível. É muito E bom. o Iluminado dá medo. Não, Iluminado e também e tem os links, né? Eu fiquei Aham. lendo Misery, tem os links com o Iluminado. O Tem. carro, o hotel. tem É, spoiler de Misery no Iluminado. Tem spoiler de Iluminado e Misery. Tem tem. spoiler. Tem um spoiler. Tem spoiler. Inclusive, depois, por isso que é legal de ler na ordem de publicação, porque tem Exato. várias coisas. Tipo, tem spoiler de Cujo em outros livros também que vieram depois e por aí vai. Né? Ah, Cujo também gostei bastante. É bem legal, tá? Leio. Tem os calhamaços dele que você tem que estar disposto. Tipo, o It é muito bom, mas o final é meio esquisito. Né? O It It é legal. eu tenho um certo receio, porque eu já ouvi falar algumas coisas sobre, eu não sei Ó, se o me tem. It, uma jornada incrível. Mas o final, você tem que bater cabeça. Você tem que dar uma de doido pra entender. Porque ele É também mais ou tinha menos. coisa, né, quando ele Eu- escreveu. Tava o que me chapadão. pega um pouco, assim, que o pessoal já falou, é aquela cena das crianças, Ah, não, polêmica. aquela cena é esquisita mesmo. Mas Aí eu assim, fico meio é assim, mas. E também é cinco, um cinco cagalhaço, né? páginas Muito num grande. livro de 1000. Entendeu? É 5 páginas num livro de 1000. Eu tenho que ter ânimo. Vocês leram em 2 meses, né? Não, 4 meses. Rapidinho. Outra coisa. Ele É, dividiu em 4 talvez meses. mais pra frente. Eu fiquei curiosa pra ler o do mês passado, porque eu gosto muito de fantasia, Ah, Os Olhos pra do ver. Dragão você vai ler rapidão. É uma delícia. E o Iluminado, assim, são os dois dele que passaram aí que eu tenho mais vontade de ler. Os Olhos do Dragão é uma delícia. Você parece que você tá lendo aqueles de livros medievais super gostosos, assim. É, vale a pena. Você lê, que só tem pro Kindle. Você compra pro Kindle e lê rapidinho. E assim, mais de 300 páginas. Hã? Olhos do Dragão? Os Olhos do Dragão. É bem gostoso. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Eu vi que a Nuvia deu 3,5 ali. O preferido dela é It e o Iluminado. O Iluminado acho que é o preferido de um monte de gente, tá? É muito bom, muito bom. E o Iluminado vai ter referência em vários outros livros. Aí, se vocês quiserem continuar lendo King, vale a pena ler o Iluminado para vocês não perderem as referências, tá? Porque as referências, por exemplo, de Cujo é o cachorro raivoso. Então, vocês vão saber, quando falar de cachorro raivoso, vocês sabem que vem de Cujo. Tem o Christine, que é o carro, né? O carro possuído, a história do carro. Então, vocês já sabem também que vai ter. Quando tem referência desses outros livros, são fáceis. Agora, as referências do iluminado são importantes, até pelo aparecimento desse termo iluminado, que ele vai usar em vários outros livros depois. Então, é legal vocês conhecerem, é importante para a obra, tá? Boa noite, que agora que eu vou chegar do trabalho, tomar um banho, tá um frio.
Tá frio aí na cidade de vocês ainda? BH, eu fiquei sabendo que não tá, não, Paula. Não, assim, é engraçado, eu não sinto muito frio, né? Aí tá todo mundo já de blusa e eu sem blusa. Você não tá sentindo frio? Eu falei, gente, não. Hoje de manhã Não, tava 13 aqui. E às vezes eu ainda vou de moto trabalhar. tá doido. Ó, meu paciente veio de BH hoje pra ser atendido aqui. Ele tava falando que lá tava calor, BH tá calor. Domingo tava um forno. E domingo aqui já tava frio. Vai Não, chegar aí, espera. Tá saindo daqui pra chegar aí. tomara. Ó, Núbia de Salvador. Salvador, você tá de boa, né, Núbia? Vocês fazem pra vocês 25 graus é frio. Não, aqui hoje, ontem tava muito frio. Ontem saiu no jornal que teve sensação de temperatura negativa no centro da cidade, assim, no meio da tarde. Então tava bem frio. Mas hoje já deu uma melhorada. Aí Né? lá em Salvador, o pessoal, quando começa a fazer, faz os 25, coloca o capote. Eu vou colocar E meu a capote. praia é assim mesmo, Ele não né? falou que eu vou colocar meu capote. Não é não, Núbia? Ah, não, eu só falava assim também, tá? Não sei se vocês sabem, eu sou de Salvador, né? Eu moro em Juiz de Fora, mas eu nasci em Salvador. E eu Então, cresci em Salvador. Eu super me passei identifico. 22 anos lá. 22 anos em Salvador. Morava no bairro da Ah, não. Eu também já moro há mais de 20 anos aqui, já nem tem sotaque mais. Então, a gente tá tudo em casa. Boa noite, gente. Amanhã tem encontro, tá? O conto da Aya e o famigerado Neuromancer. A gente vai fazer um debate de 15 minutos, todo mundo fala assim, não entendi nada. Não entendi nada, também não. Vamos entender Eu nada acho que junto. só você vai falar, viu, Ana? Olha, Tem gente, misericórdia, eu certeza. também não gostei, não. Eu me identifico com vocês. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau.